Olá, seja bem-vindo a mais um Governança em Pauta, o nosso programa da Comissão Especial de Governança Corporativa aqui do CRA-RJ. E o tema que nós vamos falar hoje são os efeitos práticos de mapeamento de riscos, já que o gerenciamento de riscos é uma parte da estratégia de todas as empresas. E quem vai conversar com a gente hoje são a administradora Renata Lopes, secretária da Comissão Especial de Governança Corporativa e professora, né? A administradora Viviane Werneck, membro da comissão e especialista em riscos financeiros, e a Nancy Pieroton, que é química e especialista na área de qualidade. Tudo bem com vocês, Renata, Viviane e Nancy? Tudo bom. Tudo bem, tudo bom. Um prazer falar com vocês aqui hoje. E vamos começar conceituando, né? Vamos começar definindo um pouquinho as coisas. Então, eu pergunto para a Viviane. Viviane, por que fazer um mapeamento de riscos? Né? Por que uma empresa deve fazer esse mapeamento? Tá, vamos lá. O mapeamento de risco, ele permite que a organização mensure ou observe os pontos de melhoria que ela pode fazer em cada processo que ela tem. Então, você cria toda uma cadeia de processo das suas atividades e nessa cadeia de processo você consegue identificar pontos que podem ser gargalos do seu processo, que podem ser pontos de eventuais falhas, que podem deixar a companhia, a empresa vulnerável e até comprometer o objetivo final dessa empresa. Então, para isso que serve você fazer esse mapeamento. É literalmente você investigar todos os processos que tem na organização e identificar aqueles pontos que têm maior fragilidade. Muito bem. E, Renata, como a gente pode começar a fazer isso? Qual é aquele pontinho inicial para começar a fazer esse mapeamento? Então, vamos lá. A gente começa com o que a gente chama de mapeamento de risco, né? Que, na realidade, é um diagnóstico, né? Para identificar exatamente essas áreas, esses processos que a Viviane mencionou, e que estão expostos a algum tipo de risco. Seja de acordo com o segmento e a finalidade de trabalho, esse risco pode ser mais crítico ou não dentro daquela organização. E ele pode incluir diversos níveis de questões, desde um risco trabalhista, de meio ambiente, um risco sanitário, um risco financeiro, né? Pode ter qualquer tipo de problema que possa vir a ser gerado através de uma fragilidade que esse processo, vamos dizer assim, tenha, né? Uhum. E isso começa com entrevistas que começam tanto com a alta direção quanto com os gestores e com os usuários-chaves de cada departamento, porque eu, pelo menos na minha experiência, algumas das vezes vou entrevistar um gestor ou vou entrevistar um coordenador até de uma área e ele, na realidade, nem consegue enxergar esse tipo de fragilidade. Mas a pessoa que está ali no dia a dia, manipulando ou fazendo aquela atividade, ela consegue identificar até muito rapidamente aonde está esse problema. Então, é muito importante fazer essas entrevistas de modo individual, que muitas das vezes é um processo um pouco mais demorado, mas é importante, porque é um ponto de vista de cada profissional, né? E cada um ele tem a tendência de enxergar mais do seu aspecto de ponto de vista a partir do momento da sua responsabilidade, né? Do tamanho da sua responsabilidade. E aí, uma vez que esses riscos foram mapeados, é a hora de se levantar que controles a organização já tem para monitorar ou para controlar esse risco, né? E quais podem ser os fatores que venham ou não a fazer com que esse risco aconteça.
Então, é muito importante que se faça um levantamento desses controles, né, os controles internos ou controles externos que existam para mitigação ou até para a eliminação desse tipo de fragilidade. E uma coisa que é importante nesse processo é que ele deve ser sempre acompanhado de uma metodologia. Tem que ter um modelo, tem que ter toda uma estruturação com etapas bem definidas, que alinhe a gestão, que estabeleça contexto, que ajude na identificação do evento, que está ali, qual vai ser o tipo de resposta. Eu costumo muito, antes de começar a entrar nesse mapeamento de risco, eu não sou uma especialista como a Viviane ou até a Nancy, que vai poder falar um pouco mais, mas eu vejo que até antes de você começar a fazer, é bom você nivelar essa equipe com quem você vai falar, porque até uma coisa que eu tenho observado é que o nível de entendimento do que é risco é muito diferente dentro das organizações, inclusive aquelas que já estão atuando com risco há muito tempo. E é impressionante, é uma coisa sempre surpreendente. Bom, e na sua visão, quais são os principais critérios, né, que o gestor, que a pessoa que vai fazer esse mapeamento de risco precisa levar em consideração para ter sucesso na empreitada? Eu acho que assim, em todo o trabalho que a gente faz, Érica, é o meu ponto de vista, né? Eu acho que tem que ter a humildade, né? De você saber que você não sabe tudo. Eu não sei tudo, nunca vou saber. Eu acho que o conhecimento está sempre se transformando, os processos eles sofrem mudanças por base de demandas regulatórias, legislativas, por questões tecnológicas, por mudança de pessoas. Então, eu acho que duas chaves nesse processo é a humildade dos gestores que estão participando desse processo, não tentar esconder, não tentar tampar o sol com a peneira, fingir que não tem um risco. O risco, muitas das vezes, nem é culpa dele, é culpa de todo um cenário organizacional, então não tem que esconder. E a empatia, de você deixar também essa pessoa com quem você está entrevistando muito à vontade para falar, olha, esse é o momento que você tem aqui o meu apoio para te ajudar a trazer à tona isso que talvez você não esteja conseguindo demonstrar para a sua organização. Verdade. Bom, Nancy, vamos lá, vamos falar então da parte de gestão de qualidade, né? Como é que você vê a importância, né, dessa área no mapeamento de riscos como um todo? Então, Érica, na maioria das empresas, né, a garantia ela é responsável por toda essa parte estrutural, de documentação, e a gente vem tendo, né, as legislações cada vez mais voltadas ao gerenciamento de risco. Todos os nossos processos, eles precisam ser mapeados, e assim como a Renata falou, é muito importante que não seja uma coisa feita por uma única área. Às vezes acontece de, por ser um processo que a garantia da qualidade ela toca, ela ser a única responsável por fazer, e é um tipo de gerenciamento de risco que não dá certo, porque a gente realmente precisa que seja composto de um time multidisciplinar. Nosso objetivo é a gente sempre garantir, né, que os produtos que a gente coloca no mercado eles sejam seguros e eficazes. E aí, cada passo do processo ser bem estabelecido, a gente ter essa parte da entrevista, tanto com os gestores quanto com os próprios operadores, a gente poder mapear exatamente quais são os riscos do processo é fundamental. E aí, a gente conseguindo esse mapeamento de risco, a gente verifica eles, né, frente à severidade, caso isso ocorra, frente à probabilidade de isso ocorrer. Feito isso, a gente verifica quais são as medidas de controle que a gente já tem, ou quais são as novas medidas de controle que a gente pode implementar para a gente reduzir minimamente essa probabilidade. Muitas vezes essa severidade não tem como você reduzir, porque caso esse dano ocorra, ele vai ter essa severidade. Mas a probabilidade, geralmente, a gente consegue reduzir com medidas de controle, e assim, é fundamental que a gente consiga reduzir num nível aceitável, onde pelo menos
risco-benefício seja maior do que aquele risco oferecido. E assim a gente consiga garantir que a gente está colocando um produto realmente seguro e eficaz, né, no mercado, que é o objetivo da indústria, né, e da garantia da qualidade como um todo, cumprir isso. É interessante o que você falou da questão dos controles, né? Normalmente as empresas acreditam que os seus processos, né, quando colocam os seus processos em pauta, colocam em funcionamento, acreditam que eles estão o máximo possível ok, né? Porém, a sociedade, a evolução, né, de tudo, né, de tudo que acontece dentro da empresa, até mesmo das pessoas, dos recursos humanos, faz com que esses processos se tornem em algum momento obsoletos, né? Qual seria o pulo do gato? Qual seria o ponto mais importante que o gestor precisa ficar ligado, que o gestor precisa ficar atento para que ele consiga colocar esses controles em dia, para melhorar esses processos, Nancy? Sim, eu acho que o primeiro ponto, Érica, é a gente entender que o gerenciamento de risco ele é um requisito, só que ele não é um documento simplesmente para você ter para cumprir o requisito. Eu acho que ele tem que ser a base das decisões da empresa. E aí ele vai ser um documento vivo. Cada decisão estratégico mesmo, né? Exatamente. Cada decisão que a gente precisa tomar, a gente voltar nesse arquivo, voltar nesse mapeamento que a gente fez e verificar o que a gente estabeleceu lá como medida de controle. Isso realmente está efetivo? A gente vai fazer essa mudança. Em quais pontos do meu processo, do meu gerenciamento de risco, essa mudança vai alterar, vai impactar? E aí a gente revisar isso. Além disso, eu acho que tem que ser uma prática a gente utilizar as outras ferramentas da qualidade, monitoramento pós-mercado, como o próprio controle de mudança, como os desvios, para a gente verificar se aquilo que foi apontado lá inicialmente está fazendo sentido ou se a gente está tendo uma tendência de desvio, uma tendência de reclamação muito alta em determinado assunto. Será que não é hora da gente revisar o nosso gerenciamento de risco e ver se a gente não avaliou essa probabilidade, se a gente subestimou essa probabilidade, ou até mesmo era uma probabilidade reduzida, mas aconteceu alguma coisa no processo que fez essa probabilidade aumentar. Ele tem que ser um documento que ele tem que ser revisitado o tempo todo e ter esses inputs. Eu acho que assim, é muito importante que a empresa ela tenha uma gestão de controle de mudanças efetiva para ela conseguir mapear toda a mudança que ela está propondo e alimentar o gerenciamento de risco, usar ele como base que a gente faz essa mudança ou não, ter um monitoramento pós-mercado forte, tanto da tratativa de reclamações mesmo, como dos outros inputs, de avaliação clínica, avaliar produtos similares, como também dos desvios que podem ocorrer na parte produtiva. Acho que seria esse o pulo do gato para a gente realmente conseguir manter esse documento vivo. Renata e Viviane, uma coisa que a Nancy falou que me chamou a atenção é a questão das reclamações, né? Quando há muitos erros ou reclamações em determinado ponto. É aí que entra também a análise do compliance para entender o que está dando errado. Opa, estou vendo que aqui está aumentando nesse lugar, né? Também entra a parte do compliance, uma análise cotidiana, digamos assim, para ajudar nessa parte de gestão de qualidade? Não, eu concordo com o que a Nancy falou. Na verdade, esses controles e esse mapa, né, de risco, ele tem que ele é vivo, ele é um documento vivo. Então, você tem que estar sempre analisando, e o compliance é assim, uma ferramenta, digamos assim, né, muito importante, porque é ele que vai fazer aquele cheque se que o processo está descrevendo que faz está em compliance com as normas, está em compliance com as melhores práticas, se aquilo dali está atualizado, se não está atualizado, se não tiver atualizado, se tiver uma oportunidade de melhoria, ele vai sinalizar para a equipe, mas é um documento ou é uma ferramenta, uma ferramenta viva. A gente tem que estar sempre olhando, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que estar sempre verificando se o controle que está descrito é o controle que a gente está fazendo no dia a dia, entendeu? Ou se
que está escrito, a gente não está fazendo, ou a gente comprou um sistema novo, ou a gente melhorou, contratou pessoas novas. Então, é um documento que tem que estar sempre revisitando. Ele não pode ser feito só uma vez e deixado ali como um documento para ser somente apresentado. Ele tem que estar no nosso dia a dia, entendeu? Tudo que a gente faz, produto que vai ser lançado, decisões que vão ser tomadas, tudo você tem que... todas as decisões têm que ser tomadas olhando para esse mapeamento de risco e para os processos que a gente tem. Muito bem. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Renata? Eu gosto muito de lembrar que esse documento, por ser vivo, ele sofre muito com influências externas também, que infelizmente a gente não consegue controlar, né? O nosso país, ele adora legislações, regulamentos, normativas, instruções, decisões de colegiado. Então, assim, em cada uma das nossas áreas, a gente tem que estar assim, constantemente vigiando qualquer alteração de legislação, porque às vezes o nosso processo está tão redondinho, está tão bonitinho, aí parece que alguém, né, tem uma inspiração de manhã e aí resolve mudar uma normativa. E aí essa normativa cai de paraquedas, que a gente tem que sair correndo para revisitar, às vezes, sei lá, quantos procedimentos dentro da nossa organização, quantos processos, impactar diversas áreas, e muitas das vezes que a gente acabou até de organizar, colocar controle, e aí aquele controle, de repente, passa a não ter o menor sentido mais. Né? Então, quando a gente fala de vivo, é vivo mesmo, sabe? Se a gente não fica esperto, daqui a pouco estão batendo na nossa porta para falar, olha, o risco aconteceu, pô, mas de implementar um determinado controle, sim, mas já saiu aí uma diretriz nova. Então, esse vivo é vivo mesmo, gente. É impressionante. E influencia diretamente na gestão de qualidade, né, Nancy? É um ciclo, né? Sim, exatamente. É isso que a Renata falou. Às vezes, quando sai uma legislação ou uma resolução nova, por mais que aquelas medidas de controle que você tinha implementado, elas faziam sentido e elas faziam esse risco ser baixo, foi identificado, né, uma necessidade de revisão, e é necessário a gente revisitar essas medidas de controle, porque pode ser que a gente precise implementar várias coisas novas que não foram mapeadas naquele momento. Então, assim, é realmente essa importância dele ser consultado o tempo inteiro. O gerenciamento de risco, ele não é para ser um documento burocrático que a gente fez, ele é para ser um guia mesmo. Cada decisão que a gente tem que tomar, cada medida nova de controle que a gente tem, a gente consultar ele, até para fazer sentido o racional que a gente usa, né? Verdade. E podem aparecer também, né? Pode ter coisas que a gente não tinha mapeado, e aí com essa nova resolução, novas coisas aparecem. Com certeza. Bom, vamos então para a parte de investimentos, né? Viviane, às vezes as organizações podem pensar, fazer o mapeamento de risco é gasto, mas não é bem assim, né? É investimento, é benefício. Qual é a sua visão sobre isso? Sim. Mapeamento de risco ele realmente é um investimento que a empresa faz, como a gente falou no início, o objetivo dele ali é tentar mitigar, né, a empresa, ou mitigar os eventuais prejuízos ou imagem negativa que a empresa possa ter, ou um descumprimento com a norma. Então, o mapeamento ele tem esse objetivo. Mas aí eu queria pegar um gancho do que você está falando, Érica, e falar um pouquinho de mapeamento de risco em investimento de verdade. Claro. Puxar um pouquinho para o meu lado aqui, que é falar de como que é você fazer um mapeamento de risco, por exemplo, numa empresa que faz gestão de patrimônio, numa empresa que faz gestão de investimento de terceiros, que também é super legal, bem desafiador. Tem muito de legislação, né? Quanto o apetite do seu cliente tem de risco, quanto que ele está disposto a correr. Aí você tem aquela questão também
risco do próprio ativo financeiro, né? Você vê a bolsa sobe, um dia cai, e como é que você vai fazer para você ter esses controles ali também mapeadinho, certinho, quanto que disposição você vai ter em cada carteira dessa. Isso também é um mapeamento de risco. E aí é um mapeamento de risco de mercado, né, que é uma linhazinha ali do mapeamento de risco também super interessante. A gente também tem uma vertente dentro ainda desse universo de mercado financeiro de risco de crédito, né? Se você vai comprar um ativo de crédito de uma empresa, se você está com os seus todos os requisitos de análise certinho, se você está cumprindo com todas as normas, se a sua equipe está qualificada, se você não está com uma exposição muito além daquilo que você tem capacidade de gerir, ou que você tem, ou que os seus clientes têm capacidade de aceitar. Também um ponto muito importante todo nesse processo é o risco operacional, que é muito, muito, muito crítico quando você está falando de gestão de recursos de terceiros, é você ter processos muito bem mapeados, sabe? Quem é que vai fazer a ordem lá para a corretora, para comprar, para vender o papel, se aquilo que foi feito está dentro do seu mandato, se você tinha autorização para fazer isso também é muito importante, se você tinha alçada, né? Se você tinha autorização para fazer aquele movimento ou se não tinha. Então, essa parte de risco, de mapeamento de risco, ela é muito importante, tanto na parte financeira da empresa, mas também do ponto de vista de investimento, de gestão de carteira. Eu acho que, às vezes, a gente, quando fala de mapeamento de risco, muitas pessoas, eu já ouvi, falarem que isso não entra na seara do mercado financeiro, ou às vezes é um pouco negligenciado nessa parte do mercado financeiro, mas ela é muito importante para a gente saber o que a gente está fazendo, se o que a gente está fazendo está certinho, está em compliance, se não tem uma pessoa fazendo uma ordem que não deveria, ou numa quantidade que não poderia, ou não está incorrendo numa exposição além daquilo que é permitido. Então, foi só para puxar um ganchinho aqui para o meu lado. Certíssima, certíssima. Então, falando de ganchinhos, eu vou puxar um para o lado da Renata agora, que é a parte da tecnologia da informação, que eu sei que é a praia dela, que ela domina, né? Renata, esse é um dos pontos-chave para o sucesso de qualquer mapeamento, né, de riscos. Como que você vê a importância que as organizações devem dar a essa área? Se a gente parar para pensar 2020, né, a gente viu o mapeamento de risco ganhar uma importância fundamental dentro de qualquer organização. Hoje eu abro qualquer jornal, qualquer dia de tecnologia, tem lá vazamento de dados no lugar tal, no tribunal tal, na empresa tal. Então, as empresas, elas, por força, né, de todo o cenário que a gente está vivendo hoje, elas se deram conta da fragilidade que os seus ambientes tecnológicos hoje têm. Porque de uma hora para outra, as fronteiras das suas empresas foram a casa de cada um dos seus funcionários se tornou o quê? Um ponto da sua rede da empresa, que antes não era. Então, aquele ambiente controladinho, bonitinho, dentro de 4 paredes, com firewall bonitinho, isso quando a empresa tinha firewall, ele deixou de existir. Cada ponto de cada residência, de cada funcionário, se tornou um ponto de risco. E é por onde, hoje, muitos dos vazamentos de dados estão acontecendo. Se a gente parar para pensar que também foi o ano que entrou a Lei Geral de Proteção de Dados, esse risco aumenta porque a gente agora tem uma autoridade nacional com uma lupa em cima, exatamente no contexto dos dados pessoais que as organizações tratam. Mas não é só esse tipo de informação que fica exposta. A informação comercial, a informação de produção, muitas das vezes, ela traz ali segredos de indústria, que são a base daquele negócio. Então, o risco, ele aumentou exponencialmente. A grande maioria das empresas nunca se deram conta de fazer mapeamento de riscos. Eu acho que esse ano
nas 10 empresas em que eu atuei, se eu conseguir ver um mapeamento de risco na área de tecnologia, foi muito. A grande maioria não tem, tinha em qualidade, o que já nos ajudava, às vezes, a levar os critérios, as bases do que era probabilidade, severidade para a área de tecnologia, mas a grande verdade é que a área de tecnologia nunca parou para pensar em governança. E, por conseguinte, ela nunca parou para mapear os seus riscos. E de uma hora para outra, esse problema aconteceu? Não, o problema estava lá latente. Só que ninguém nunca mapeou. E, de repente, o que a gente falou, mudou todo um contexto, mudou todo um processo, aquilo que era feito dentro de 4 paredes agora foi para a casa do cliente, usando muitas das vezes uma máquina doméstica, ou um link doméstico sem proteção nenhuma, e aí pronto, estourou aí a probabilidade do acontecimento. E... Bom, fala. E aí o resultado que a gente está vendo hoje aí, e que é preocupante, e o cenário, até na área de tecnologia, hoje, graças a Deus, as pessoas estão se dando conta que elas vão ter que investir cada vez mais nisso, e procurando um volume de vagas de pessoas, né, especialistas na área de governança de TI, aumentou significativamente. Isso eu estou olhando como um ponto positivo. Bom, digamos que as empresas vão estar mais preparadas, né, se há uma ocorrência não desse porte, né, porque desse porte eu acho difícil, né, mas uma nova ocorrência, né, um plano de contingência mais bem preparado, é mais ou menos isso, Renata? É o que a gente espera, mas infelizmente existem gestores e gestores, né? Existem instituições que têm um nível de maturidade que entende o grau do risco, né? E como tem outras que nunca tiveram, eu costumo conversar muito com as pessoas da área de tecnologia e mostro para elas assim, ó, aquela coisa do guri de tecnologia, o garoto da TI, é para empresa amadora. Se a sua empresa ela tem uma dependência estratégica da tecnologia para a sua produção, para o escoamento da sua produção, para a comercialização, para a logística do seu produto, sua TI tem que ser estratégica. Então, não cabe mais o guri da tecnologia. Assim como não cabe o guri para a qualidade, não cabe o guri para o investimento. Tem que ser uma pessoa que olhe de maneira séria e criteriosa os riscos, os controles a serem implementados e que seja até muitas das vezes incisivo e na cobrança pelo um plano de ação, pela mitigação daquele risco. Bom, Viviane, Renata, Nancy, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Governança em Pauta. Eu acho que a gente conseguiu deixar bem claro a importância, né, do mapeamento de riscos, o quanto ele é estratégico para o sucesso da empresa, para o sucesso das organizações. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Érica. Obrigada mais uma vez a cada um que está assistindo o Governança em Pauta. Esperamos que vocês possam comentar, mandar até sugestões, né, de outros temas aqui para a gente estar trazendo para o Governança em Pauta. Com certeza. Obrigada, Érica. Obrigada, meninos, né? Renata. Obrigada pelo convite. E o que a Renata falou, espero que todo mundo goste de outras sugestões, que a gente possa fazer outros vídeos e por aí vai. Com certeza. Obrigada, Érica. Obrigada aí, meninas. Obrigada pelo convite também de participar. Foi um prazer. Obrigada. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, no Governança em Pauta você tem muitos temas interessantes, atuais, sobre o que está acontecendo no mundo das organizações. Então, fica ligado que já já a gente tem um novo programa. Te espero no próximo. Tchau, tchau. 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 Tchau.